Olá você telespectadora, olá você telespectador daqui da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, quinta-feira 28 de outubro. Você vai ter análises, comentários da advogada Camila Amorim. E a gente vai começar conversando com a Camila ainda sobre a Covid. Os números, a vacinação avança, os números de contaminações e mortes diminuem, de internações também diminuem. Santos teve pequeno aumento no número de internações nesta semana. Mas a gente olha para outros lugares do mundo, principalmente a Rússia, e fica preocupado, não é, Camila? Boa tarde. Boa tarde a todos. Paulo, alguns lugares estão preocupando, né? Porque estão tendo um aumento de números novamente. É o caso de uma cidade na China, de 4 milhões de pessoas, que eles isolaram todo mundo por causa de novos números de Covid. Então, assim, a gente fica naquele alerta, né? Será que vão ter novos surtos? Eu acho que a situação do Brasil em si está ficando muito boa, porque fora as pessoas que são negacionistas em relação à doença e à vacina, o resto está todo mundo procurando se vacinar, está seguindo as medidas restritivas necessárias, então nós estamos ficando numa zona de tranquilidade, mas não dá para acomodar. Mas tem outros países que estão voltando a ter, porque liberou tudo cedo demais. Então, não precisava mais usar máscara, podia ir a lugares fechados e deu errado essa medida. Então, assim, de novo, vale a pena a gente fazer o copia e cola, o que não foi feito antes. Não adianta abrir se não está tudo controlado. O Brasil está numa situação legal, mas pode mudar. Não sabemos se vem um novo surto. A China já está preocupada com isso. Rússia, números aumentando. Outros países que tinham deixado de usar medidas restritivas estão voltando a usá-las. Então, eu acho que é o que a gente sempre fala. Vacina, você já pode vacinar, vai lá e vacina. Continuar com a higiene básica, que essa deveria existir em todos desde que a gente nasceu. E ficar esperto, ficar alerta. Mesmo que, de repente, o governo fale, não precisa usar mais máscara, usa máscara mais um pouco. Tá todo mundo cansado. Eu tô exausta já dessa coisa. Quantas vezes a gente não chega no carro e fala, nossa, esqueci a máscara, que bobagem. E aí, então, vamos continuar atentos a tudo, porque agora, final do ano, muita coisa vai estar liberada. Na Baixada, muitos lugares não vão ter fogos, mas o acesso à praia estará liberado, ou seja, poderemos ter aglomerações. Então, vamos segurar mais um pouco, cada um por si, porque o governo está meio atrapalhado até hoje, né? Parece que nós não estamos nesse caos há mais de um ano, como estamos. Então, assim, deixar de acreditar nas mentiras, vacina da AIDS, vacina causa isso, causa aquilo. Vamos continuar com as medidas, porque a gente, continuando assim, a gente tem um futuro promissor. O número de casos no Brasil, a média semanal a média diária na semana está em 12.163, é mais ou menos 15% do pico que foi atingido em abril, com 77 mil casos. A média diária semanal de mortes está em 346, está entre 10% e 11% do pico de 3 mil, mais de 3 mil, que foi atingido em junho desse ano. Então, são números que baixaram muito, mas que ainda preocupam. A Baixada ontem teve 103 casos confirmados e mais 5 mortes, ou seja, as pessoas continuam se contaminando, a proteção da vacina é muito grande, mas não é 100%, a queda se deve à vacinação, mas é importante continuar tomando cuidado, como disse a Camila. Agora, em relação ao começo da semana, em que houve a grande repercussão daquela declaração do Bolsonaro, relacionando a vacina AIDS, e depois o relatório da Covid, a semana de lá para cá foi mais tranquila, não é, Camila? Foi, Paulo, foi bem mais tranquila, graças a Deus, né? Porque a gente não está precisando de novas notícias confusas. O que está faltando desde sempre é um pouco de clareza em informar a população.
porque a gente sabe que muita gente hoje em dia recebe notícias só através do celular, então vai via Instagram, vai via não sei o quê, e é essa informação que recebe. Então, graças a Deus, depois de toda a confusão, vacina e AIDS e o relatório da CPI, nós estamos tendo águas calmas. Mas tomara que perdure, porque tumulto e ter que explicar as mentiras, as inverdades ditas, estão dando muito trabalho para nós que trabalhamos com notícias. Então, assim, aquela coisa, o filtro do que você ouve. A AIDS é uma doença já tão antiga, todo mundo sabe como que pega, como que não pega, que ela não tem cura, mas hoje as pessoas têm uma qualidade de vida muito alta, mas que não tem nada a ver com vacina nenhuma, porque a gente toma vacina, basicamente, acho que na maternidade a gente já toma vacina, e você vê o percentual de pessoas doentes com AIDS e não doentes. Então, assim, falta clareza, esperamos que agora que está em águas calmas, a gente tenha essa calmaria por um bom tempo, porque a calmaria é que vai fazer tudo voltar ao lugar e nós estamos precisando muito disso. Hoje de manhã eu recebi uma fake news que era que o atacante egípcio Salah, um dos grandes jogadores do futebol mundial atual, do Liverpool da Inglaterra, teria, numa entrevista depois dos 3 gols do jogo no fim de semana contra o Manchester United, teria dado uma entrevista dedicando os 3 gols ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de quem dizia na fake news que ele ouve falar muito bem pelo Firmino, pelos outros jogadores brasileiros do Liverpool. Era fake news, não é verdade isso? E a fake news é uma praga do nosso tempo, né? A CPI da Covid, ela apontou 7 núcleos de produções de fake news em relação à pandemia. Um núcleo parlamentar, com algumas deputadas e deputados bolsonaristas, um núcleo de blogueiros, jornalistas, um núcleo de financiamento, do qual faria parte o empresário Luciano Hang, e a gente sente que, infelizmente, essa disseminação de fake news, principalmente nas redes sociais, conseguiu atingir o objetivo, né, de minimizar o impacto da pandemia, de jogar a população contra as medidas de restrição de circulação adotadas por governadores e prefeitos, de levar a crença em alguns remédios que não tinham a eficácia comprovada e também na campanha antivacina. A sorte brasileira em relação à pandemia é que nós temos uma tradição muito forte de vacinação construída nos últimos 120 anos, 115 anos. E essa campanha antivacina, embora ela tenha borbulhado muito, ela tenha sido muito forte, tem uma intensidade muito grande nas redes sociais, não pegou com a grande maioria da população. A grande maioria da população brasileira apoia a vacinação e os brasileiros foram se vacinar em massa, não é, Camila? Paulo, a maioria dos brasileiros foram atrás da vacina porque a fake news ela não é de hoje. Eu acho que antigamente era capaz de ter os bilhetinhos com fake news e eram repassados, mas hoje com a tecnologia ficou muito mais fácil de espalhar. Mas algumas coisas são muito simples de você analisar. O não tomar a vacina. Quando na sua vida alguém falou para você não tomar uma vacina? Igual eu disse há pouco, a gente nasce tomando vacina. Eu não sei quantas vacinas eu já tomei na vida, eu não sei o laboratório de nenhuma delas, eu não sei nada. A gente aprende, vacina faz bem à saúde, vamos vacinar. Então, tem o Zé Gotinha já, que é super carismático com as crianças. Nós temos um instituto de excelência no Brasil, que é o Instituto Butantan. Então, tradicionalmente, a gente toma a vacina. E aí não faz muita lógica, de repente, vir uma fake news falando, não, a vacina piora, a vacina mata. Todo mundo para pensar um minuto e fala, não faz sentido, não tem lógica alguma com a realidade que nós vivemos. E a partir daí que eu acho que também tentaram pegar os brasileiros por outro modelo, outro tipo de fake news também. As pessoas estavam indo tomar vacina, ok, todo mundo gostou da vacina. Então vamos falar do remédio.
que existe um remédio. Aí, existindo remédio, não precisa da vacina. Então, eu acho que assim, a gente teve uma onda de fake news, literalmente uma empresa de fake news, querendo atacar de todos os lados para ver se pegava em algum lugar que o brasileiro não tivesse, fosse incrédulo. Infelizmente, muita gente acreditou, como a gente sabe até hoje, pelo índice de vacinados, mas muita gente não. As pessoas foram atrás da informação correta. Isso que é muito importante. Toda vez que você receber, por qualquer meio, até lendo num jornal, que não sejam esses que a gente conhece muito, às vezes você joga no Google, aparece um jornal de sei lá eu aonde. Ao ler a notícia, faça uma análise da lógica daquilo. A vacina, gente, desde sempre tomamos, nunca tivemos nada. Muito pelo contrário, erradicamos várias doenças. Remédio, quem que tem que receitar remédio? É o padeiro, o açougueiro, o presidente, o governador, o vereador? Não, gente, isso é papel do médico. A gente não tem conhecimento. Ninguém que sabe tudo de verdade. Houve um princípio de incêndio num container no terminal pesqueiro. As imagens são impressionantes, é muita fumaça, houve muito susto, muito medo, mas tinha um caminhão bomba, autobomba, bem perto. Ele rapidamente chegou ao local, começou a combater as chamas, os bombeiros chegaram e combateram, não houve nenhum ferido, mas de qualquer maneira, mais um princípio de incêndio no Porto de Santos, no terminal pesqueiro, Camila. Paulo, mais um, né? Já não sei nem dizer quantos a gente já noticiou. Mas acidentes acontecem, precisam ser verificados o que são acidentes de fato, o que poderia ter sido prevenido, esse tipo de indício, né? E nesse caso, vamos dizer que deu uma sorte de ter o carro-bomba para apagar chão ali perto. Então, eu acredito que, mais uma vez, devam ser revistos os procedimentos de segurança que tem no terminal. Porque a gente fala de muitos acidentes. Então, e como sempre, prevenir é melhor do que remediar. Então, acho que está na hora de rever esses termos de segurança para ver como que melhora, porque a gente coloca vida, natureza vai em risco, vidas humanas em risco, prejuízo financeiro absurdo. Então, assim, rever essas normas, rever esses procedimentos para ver se consegue minimizar ainda mais os acidentes no terminal. O que não tem nada de surpreendente é a pauta que nós vamos analisar agora. A Polícia Civil desarticulou uma central de golpes bancários em Mongaguá. 4 suspeitos foram presos, sendo que 2 são de São Paulo. Isso aconteceu na terça-feira. Então, aí os equipamentos usados. Primeiro, porque golpes bancários, existem inúmeras quadrilhas que se especializaram nisso. Ou ligam para alguém e chantageiam com um nude de uma menor, ou pegam, de alguma maneira, conseguem a senha ou acesso à conta, ou fazem um sequestro e pedem um Pix. Então, golpes bancários hoje tem de tudo quanto é tipo e em grande quantidade. Então, não é surpreendente que a polícia tenha desarticulado essa quadrilha. Segundo, que a base da quadrilha era em Mongaguá, no litoral sul. Por que o litoral sul, o litoral norte também, são lugares, principalmente o litoral sul, são lugares que essas quadrilhas buscam, ou para cativeiro, como era no passado, de sequestros, ou para uma central de golpes bancários como essa? Porque tem muito aluguel de temporada. Então, uma quadrilha aluga uma casa e a presença de pessoas estranhas não vai causar alarme no bairro, porque os vizinhos já estão acostumados com aquela casa ser alugada para temporada para algumas pessoas de fora. Então, não chama atenção. E terceiro, a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Polícia Militar trabalham bastante. Então, mais uma investigação, mais uma quadrilha desarticulada. Então, não tem nada de surpreendente na notícia, não é, Camila? Paulo, não tem nada de surpreendente, mas a gente fica feliz com a notícia, né? Parabéns à polícia por ter feito essa apreensão. Os golpes bancários hoje em dia estão cada vez mais sofisticados. Desde as mensagens que a gente recebe no celular dizendo uma compra sua foi bloqueada, clique no link abaixo para desbloquear.
Se você faz isso, você entrou num golpe, dançou tudo. Tem aquele que eu acho moderníssimo, que manda deixar o chip do celular na portaria que estão mandando o motoboy do banco. Ou os e-mails que a gente recebe, clique aqui, ou essa do sequestro, liga, estou com uma pessoa, você automaticamente que dá as informações para os ladrões. Então, assim, é uma notícia boa, é mais uma notícia nesse sentido, mas a gente tem que continuar parabenizando a polícia pelo que ela tem feito, porque a rede é muito grande, nós temos poucos policiais muito mal remunerados, que tem que fazer um trabalho de herói, porque o trabalho de inteligência para pegar esses bandidos é enorme. Em Guarujá, na terça-feira à noite, um cliente de uma entrega atirou a maquininha do cartão na entregadora porque ela se recusou, ela pediu para não subir até o andar dele, que é uma opção, que a subida até o andar em que é feito o pedido, é uma opção que algumas entregadoras dão. Essa daí estava com a moto parada em Guarujá num lugar complicado e ela preferiu não subir, foi agredida verbalmente, né, com xingamentos, e depois foi agredida fisicamente. O cliente jogou a maquininha em cima dela. Depois do intervalo a gente comenta esse caso. Voltando com a opinião 2.0 desta quinta-feira, a advogada Camila Amorim é quem comenta os acontecimentos, as notícias, analisa junto com você, telespectadora, junto com você, telespectador daqui da Cultura Litoral. Camila, as pessoas parecem que estão, como naquele filme do espanhol Pedro Almodóvar, as mulheres estavam à beira de um ataque de nervos, né? De um lado a pandemia, que trouxe medo, trouxe perdas, trouxe confinamento. Do outro lado, a inflação, a gasolina, o diesel que não param de aumentar, os alimentos que não param de aumentar. As pessoas estão muito nervosas e intolerantes. Não tem sentido um cliente de uma entregadora de alimentos ontem, na terça-feira à noite, aliás, jogou a maquininha de crédito na entregadora, porque depois de xingar, depois de agredir verbalmente, porque ela estava com a moto parada num lugar em que ela estava preocupada com a moto e preferiu não subir até o andar dele para fazer a entrega, Camila. Paulo, a coisa está bem feia, né? Estamos todos a um ataque de nervos. Mas isso não justifica você agredir ninguém, você xingar ninguém. Tá nervoso, tá de saco cheio, pandemia, falta de dinheiro, falta de tudo. Esmurra o travesseiro, não vai esmurrar outra pessoa. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje é que tudo ficou muito misturado. Psicologicamente, já existem estudos comprovando que esse estado que nós estamos, extrema ansiedade, a falta de memória, um monte de coisa que todos nós estamos sentindo é em função da pandemia. Então, tem esse fator. E vem os fatores externos, que são a economia, que está muito difícil da gente lidar com o nosso dia a dia. Mas isso não justifica você agredir outrem. Você tá com isso, é nítido que nós todos estamos sentindo isso, mas vai lá, esmurra um travesseiro, sei lá, quebra na sua casa um vaso no chão, no meio da sua sala, depois você mesmo limpa, porque imagina se todos nós que estamos nos sentindo angustiados, que estamos nos sentindo influenciados pelo esse isolamento, pela vida ruim que está hoje no país, começarmos a nos agredir. Vai ser olho a olho, vamos começar a virar uma selva. Não dá. Então, assim, totalmente errado esse cliente. Muitos prédios hoje têm esse procedimento de não deixar subir ninguém por questão de segurança. Alguns aplicativos de comida, de entrega, você olha as cláusulas do aplicativo, tá ali, você aceita que o entregador não irá subir, não irá entregar. Então, eu acho que precisa da compreensão do entregador e da compreensão do morador. A moto estava num lugar complicado de estacionar, precisava ser muito rápido. O morador desce, está na cláusula lá do que ele pediu. É compreensão humana. O outro tem tempo, pode subir,
entrega com um idoso, com uma pessoa necessitada, se identifica, sobe. Então, assim, mais generosidade no mundo. Eu acho que é isso que falta. Está todo mundo pensando no seu próprio umbigo, porque a gente ficou fechado muito tempo, e não está entendendo que nós temos uma sociedade, que nós temos que conviver, que não sou eu ou você, somos nós. Bom, os torcedores do Santos, nós torcedores do Santos, hoje estamos um pouquinho mais tranquilos. O Santos ganhou do Fluminense ontem 2-0, se afastou um pouquinho do Z4, né? Está uma posição acima, 3 pontos acima, mas de qualquer maneira acendeu uma pequena esperança para o torcedor santista de escapar do rebaixamento que na centenária história do clube nunca aconteceu. Em compensação, quem está muito bravo hoje é o torcedor do Flamengo. Ontem, 30 mil pessoas no Maracanã xingaram muito o treinador Renato Gaúcho. Acabou a lua de mel do Renato Gaúcho com o torcedor do Flamengo, que foi eliminado pelo Atlético Paranaense, levou um baile ontem no Maracanã, 3-0. O outro finalista da Copa do Brasil é o Atlético Mineiro, o Galo, que venceu o Fortaleza por 2-1 ontem no Ceará, já tinha vencido por 4-0 na semana passada em Belo Horizonte. Ontem também, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa de juros de 6,25% para 7,75%. É a maior taxa básica de juros, a Selic, que é a remuneração dos títulos da dívida pública brasileira, da trilionária dívida pública brasileira. Então, tem um aumento de gastos com juros muito significativos aí nessa elevação. A elevação ficou sendo a maior taxa desde outubro de 2017, na época do governo Temer, e essa elevação de 1,5% numa tacada só é a maior desde 2002, quase 20 anos em que não tinha uma elevação tão grande quanto essa. Chama atenção, Camila, no comunicado do Banco Central relativo a esse aumento da taxa de juros, que as ameaças, as tentativas de furar o teto de gastos por parte do governo federal podem acelerar a inflação, que a alta de juros, da taxa básica de juros, é uma das ferramentas para combater a inflação. Parece haver na área econômica do governo, entre o Banco Central e o Ministério da Economia, uma divergência em relação a essa questão da âncora fiscal, que é o teto o teto de gastos, né, que pode ser furado com precatório, com a PEC dos precatórios, para o Auxílio Brasil também, o novo Auxílio Brasil, ser mais abrangente para 17 milhões de famílias e ter uma majoração grande de R$ 189 do Bolsa Família para R$ 400. O auxílio é importante, mas o Banco Central deu a entender ontem que seria muito mais inteligente por parte do governo federal bancar o Auxílio Brasil cortando despesas em outras áreas do orçamento. Parece haver divergências graves. Ontem também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele se referiu ao ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, como burro, por não saber conduzir de uma maneira mais competente a gestão do orçamento. Tem divergências aí que têm se tornado públicas, não é, Camila? Tem muitas divergências e estão elas praticamente todas se tornando públicas. O ministro Guedes, no final da semana passada, meio da semana passada, praticamente avisou que ia furar o teto, ponto, que era isso e ok. E aí o Banco Central emitiu alguns comunicados, né, tiveram algumas conversas de bastidores de que não era bem assim a coisa e que não era essa farra, que para poder aumentar os benefícios públicos, vamos dizer assim, que o novo Bolsa Família, os outros benefícios, teria que ter um cálculo certo, que você tira de um lugar, coloca em outro, aquela função que todos os donos de casa fazem, eu diminuo aqui, ponho aqui e vou equilibrando gastos. Então, assim, essa história de falar que no Ministério da Ciência e Tecnologia está sendo mal usado dinheiro, esse tipo de coisa, não cola muito, né? Porque, de modo geral, quem não está sabendo equilibrar
a verba dada para cada ministério é o próprio governo federal, porque ele sim deveria rever as contas, ver a prestação de contas, daquela coisa detalhada mesmo, para ver onde dá para cortar cada um para aumentar o benefício à população. E o Banco Central, o que ele fez? Teve necessidade de aumentar a taxa de juros, agora ela está, eu acho que é 7,75, aumentou como não havia aumentado nos últimos anos. A gente estava numa situação econômica até 2 anos atrás, não vou dizer excelente, mas estava uma coisa normal, as pessoas conseguiam comer, conseguiam morar, conseguiam ter vida. Hoje ninguém mais consegue isso. E o recado do Banco Central é claro, reveja seus cálculos, porque não tem essa de estourar teto de gastos. E outra coisa, Paulo, que eu até me pergunto, o Guedes, quando deu essa declaração de que ia estourar o teto de gastos, e ok, tudo bem, era assim mesmo, no dia seguinte, alguns dias depois, saiu num jornal de grande circulação que estava falando em rever a lei de responsabilidade. Ou seja, o Guedes estava ciente de que estourando esse teto, ele incorre em crime, e eles estavam pensando em rever a lei. Olha como o nosso raciocínio é muito contrário, é muito errado. Em vez de fazer um cálculo, sentar, arrumar a casa, vamos tirar daqui, vamos por ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não. Vou estourar a lei e vou rever a lei. Não é assim. A posição do Banco Central está correta. Veja que você pode mudar internamente e não estourar teto de gastos. O Brasil teve uma notícia boa ontem, que foi a recuperação do mercado de trabalho. Houve uma recuperação, uma diminuição da taxa de desemprego. Mas, em compensação, a gente vê notícias assim, como esses conflitos internos do governo entre o Banco Central e o Ministério da Economia, entre o Ministério da Economia e o Ministério da Ciência e Tecnologia, assim como também o cliente que atira uma maquininha de crédito na entregadora, traduzem a preocupação mesmo com pandemia, com inflação. A gasolina esse ano já subiu 73%, o diesel já subiu 65%, ninguém teve salário, ou frete, ou qualquer tabela subindo nesse mesmo valor. O caminhoneiro que ameaça parar dia 1º de novembro, segunda-feira que vem, o motorista do Uber, do aplicativo, o taxista, o entregador, todos estão tendo que arcar com esse aumento brutal do combustível. E uma notícia interessante até é que o mercado de bicicletas elétricas no Brasil tem um crescimento muito grande esse ano, deve registrar 34% de crescimento até o final do ano. São 43 mil bicicletas elétricas produzidas e importadas a mais em circulação. As pessoas estão tentando escapar do combustível fóssil, do petróleo, do diesel, né? Paulo, está todo mundo se virando, né? O que é possível de fazer. Não dá para pagar mais a gasolina, o diesel. O motorista de Uber não tem como repassar esse valor para o cliente. Então, provavelmente, ou ele vai encerrar as atividades e achar um plano B para trabalhar, porque prejuízo ele não pode ter. Aí vem as bicicletas elétricas como transporte individual, que há muito tempo vem sendo incentivado. Você vê vários lugares fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, em que elas já são super usadas. Aqui em São Paulo, a gente vê bastante na rua já bicicleta elétrica. É um transporte alternativo e vou dizer que saudável também. Mas, mais uma vez, a gente vai cair na questão da legislação de trânsito. As pessoas precisam ter mais cuidado com as bicicletas. As bicicletas precisam ser menos ousadas. Mas nós, brasileiros, temos a tendência, né, de nos virar no trinco e sobrevivermos. Então, a bicicleta elétrica está aí uma solução que pode vir a ser utilizada. Não é ideal, porque todo mundo tinha que ter a dignidade de poder escolher seu transporte, mas é o que está sendo viável hoje. O transporte público poderia ser melhor e um pouco mais barato, o combustível não deveria estar subindo tanto, porque a malha
rodoviária é o principal modal de transporte no Brasil, tanto de transporte de passageiros, como intermunicipal, interestadual, como também principalmente de mercadorias. Agora, a bicicleta elétrica, ela pode ser até uma opção saudável, porque ela precisa pedalar. A eletricidade ajuda um pouquinho na movimentação, mas precisa de pedalar. Para quem está sedentário, pode ser uma boa opção o começo de uma atividade física, essa bicicleta elétrica que está se popularizando, cujas vendas vão crescer provavelmente 34% no Brasil nesse ano de 2021, puxada principalmente pelo aumento dos combustíveis. Opinião 2.0 volta depois do intervalo para analisar uma notícia que é bastante estranha. Um projeto do deputado Arthur Duval, de São Paulo, o Mamãe Falei, que é conhecido como Mamãe Falei, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, ainda não foi sancionado pelo governador, não se sabe se vai ser sancionado ou não, mas elimina a meia entrada em eventos culturais e esportivos no estado de São Paulo, e elimina de uma maneira curiosa. Ironicamente, ele diz assim, olha, a meia entrada vale para todo mundo, desde que nasce até 99 anos. Está no projeto isso, na justificativa. Se tem meia entrada para todo mundo, não tem meia entrada para ninguém, a entrada inteira para todo mundo, né? É uma ironia. O problema é que a legislação que concede a meia entrada para estudantes e idosos é uma legislação federal. Será que São Paulo, aí do Arthur Duval, do Podemos, né? O Mamãe Falei, quer sair da federação? São Paulo vai ser separado do Brasil? A Camila analisa depois do intervalo. Ontem passou a ser transmitido o canal de notícias da Jovem Pan. Jovem Pan News é uma TV por assinatura. 581 na Vivo e 576 na NET. Também tem no Sky. No programa de abertura houve uma certa confusão, o presidente Jair Bolsonaro participou, houve uma briga entre dois comentaristas, o presidente se retirou, mas aconteceu um episódio interessante que a gente vai acompanhar o vídeo agora. Você acha que vale a vaga para... Presta atenção, pessoal. Quanto acha que vale a vaga para o Supremo? Tá aqui, né? Então, esse é o Brasil. Apanha pra cacete, pô, o tempo todo. E tem gente que não dá valor. Tem que resolver tudo. Dá para resolver tudo. Foi feito um intervalo na TV, mas a live do presidente continuou transmitindo e ele ensaiou, ele estava falando sobre do governo dele não ter corrupção, que quando fechava contratos não tinha caixinha de dinheiro e tal. Ele perguntou assim, ele suspendeu a pergunta no meio, como você viu, não é? Quanto vale uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Quanto vale essa vaga? Que, por sinal, ele já indicou, o Cássio Nunes, um dos ministros, foi aprovado, indicou o outro, que até hoje, indicou em julho André Mendonça, né, para a vaga do Marco Aurélio de Mello, e até agora em outubro, o presidente da comissão do Senado responsável pela sabatina, o Davi Alcolumbre, ainda não pautou essa sabatina do André Mendonça. Há 3 meses essa situação, mais de 3 meses, está em suspenso. Mas foi curiosa a pergunta do presidente, que ele, quando viu que estava sendo gravado, parou, né? Quanto vale a vaga no Supremo Tribunal Federal, Camila? Paulo, devia valer muita notoriedade, estudo e capacidade, né? Mas, infelizmente, não sei se é bem assim, né? Não dá para a gente acusar, não dá para a gente fazer nada sem provas. Mas a pergunta do Bolsonaro seria respondida a isso, né? Vale muita capacidade, estudo, inteligência, meritocracia, tempo de casa. Mas, pelo visto, não é essa pergunta, não é essa resposta que ele queria ouvir, não. Talvez ele quisesse ouvir alguma coisa monetária. Na verdade, esse ministro André Mendonça, antes o presidente Jair Bolsonaro já tinha dito que iria indicar um ministro terrivelmente evangélico, né? Como se ser terrivelmente evangélico fosse uma credencial para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal, né?
Paulo, os quesitos que estão sendo usados para uma vaga no STF não são as corretas, né? Que as corretas são essas que eu acabei de falar. Então, hoje em dia está valendo religião, quem sabe algum valor monetário, daqui a pouco vai depender da posição do Sol com a Lua, se eles vão estar alinhados ou não. Então, a gente não sabe, o próprio Bolsonaro, a resposta que ele quer ouvir, porque provavelmente o que ele quer ouvir é o que ele vai colocar em prática. Mais uma vergonha alheia para a gente guardar nas nossas caixinhas. De qualquer maneira, foi curioso. Na hora que ele percebeu que estava sendo gravado, que estava sendo transmitido ao vivo, desculpe, não foi gravado, ele interrompeu a pergunta, ficou sem graça, partiu para outro assunto e tal. Mas, de qualquer maneira, ele estava falando sobre a não corrupção no governo dele. Antes do intervalo, a gente falou que ia analisar um projeto que foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo, do deputado estadual Arthur Duval, o Mamãe Falei. Na verdade, ele se elegeu pelo DEM, eu disse Podemos e não, ele é do Patriota, o Arthur Duval. Mas o projeto é estranho, né? Porque quem concede a meia entrada para idosos e para estudantes é a legislação federal, não é estadual, Camila. Sim, Paulo, esse projeto tem vários pontos que a gente pode analisar rindo e pode analisar chorando. Então, primeiro, o texto, né, que diz que todo mundo de 0 a 99 anos passa a pagar meia entrada, ou seja, extinga a meia entrada e ponto final. A lei federal que determina o percentual de entradas em eventos culturais, esportivos e afins que devem ser destinadas a idosos, estudantes e outras pessoas específicas. Então, não tem essa de repente, vem uma lei estadual ou vem uma lei municipal que muda a esfera federal. O que a gente tem que observar aqui, de regra geral, a lei federal está aqui em cima. Ela manda, vamos dizer, manda mais do que as outras. A lei governamental está aqui e a municipal está embaixo. Não existe concorrência entre a lei federal, a lei municipal ou a lei governamental. Então, qualquer lei desses âmbitos, elas têm que ser abraçadas pela federal. O que pode acontecer? Tem uma lei federal de carteira de estudante, de cinemas, de escola. Se ela não está bem explicada, se ela gera alguma dúvida, o município ou o governo podem esclarecer, mas eles não podem determinar o que já foi determinado. Então, essa lei está muito estranha porque está num âmbito que não é dela. De norma geral do direito, não é assim que funciona. Eu não tenho uma lei governamental ou municipal que contradiz a federal. Então, se for aprovado esse projeto, vai vir essa questão jurídica para ser discutida. Na Assembleia tem uma comissão de Constituição, Justiça e Redação. Esse projeto passou por essa comissão. Então é estranho que tenha acontecido isso, né? Será que houve um acordo do deputado Arthur Duval com a comissão? Será que ele joga só para a plateia, porque depois o governador João Dória pode vetar esse projeto? Alguma coisa estranha tem aí, né, Camila? Tem, Paulo, alguma coisa estranha tem aí. Precisa ver, assim, fora o texto que a gente dá risada, essa questão jurídica precisa ser muito analisada assim. Pode ser que ele esteja jogando para a plateia, porque a hora que chegar o governo, para o governador assinar, ele vai ver o erro jurídico e vai falar, não, isso é inviável. Então, como você falou, uma opção poderosa, vamos dizer assim, está jogando para os gregos verem. E a notícia com que a gente encerra a opinião de hoje é uma notícia que traduz um absurdo completo da legislação brasileira. Em 2017, uma desembargadora do Mato Grosso do Sul, Tânia Borges, ela foi flagrada por imagens de vídeo, interferindo, usando o poder dela para beneficiar o filho preso com 130 quilos de maconha e 200 munições de fuzil.
O filho foi preso por tráfico. Ela foi com um delegado de polícia, foi com um psicólogo, um psiquiatra, até a prisão e exigiu a transferência dele para uma clínica psiquiátrica. Ou seja, ela usou o cargo dela indevidamente para beneficiar o filho dela preso por tráfico. 4 anos depois, a decisão é a pena máxima de punição para o magistrado. Ela é afastada da magistratura, ela deixa de ser desembargadora, mas continua recebendo integralmente o salário de desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. É uma punição que, na verdade, não é uma punição. Ela é aposentada compulsoriamente, mas continua com o mesmo salário que ela tinha, que ela sempre teve, R$35 mil, na casa de R$35 mil. Essa legislação, essa pena, essa punição, entre aspas, né, para um magistrado, um juiz, ou um desembargador, ou um promotor do Ministério Público, ela cria uma casta dentro do funcionalismo público. Nos outros setores do funcionalismo, ou na iniciativa privada, nas empresas, não existe isso. Se uma pessoa é punida, é demitida por justa causa, que seria o caso aí, perde o salário também. Não tem sentido que no Brasil do século XXI ainda exista um privilégio absurdo desse para juízes, desembargadores e promotores, né? Paulo, é mais um absurdo, mais uma lei que a gente tem que rever. Em relação ao caso do filho dela, vale lembrar que quando você vai para um manicômio judicial, um hospital, esse tipo de coisa, não existe pena, não existe tempo de pena. A hora que o psiquiatra, a hora que o responsável médico pela pessoa fala, está curado, dá-se por cumprida a pena dela. Ou seja, ela foi lá, levou o filho para um hospital psiquiátrico, ele pode ter ficado 1 ano, 5, não sei dizer, sendo que se ele fosse preso da forma comum, ele teria uma pena de 30 anos, enfim. Ela beneficiou dessa maneira o filho dela. E em relação a você ter essa aposentadoria compulsória, com salário, com tudo, nada mais é do que eternas férias. Quem de nós todos que estamos por aqui, pobres mortais, não gostaríamos de ganhar por volta de R$35 mil para ficar em casa? Então, assim, mais uma lei brasileira que tem que ser revista, que tem que ser analisada, porque não condiz com a nossa realidade. A gente toda hora está batendo na tecla. Não tem dinheiro público, não tem dinheiro público, não tem dinheiro público. E a gente vê esse tipo de caso, quem está pagando o salário dessa desembargadora corrupta em casa? Nós. Esse caso, ele deve puxar uma reflexão importante da sociedade e também das autoridades para a gente rever isso. Não tem sentido. É um privilégio que diferencia juízes, promotores, desembargadores, como uma casta dentro do funcionalismo. Mesmo outros funcionários públicos não teriam esse privilégio aí. E essa é apenas a ponta do iceberg de uma série de privilégios que essa categoria tem e que precisam ser eliminados. Não tem sentido que no Brasil do século XXI haja uma diferenciação tão grande entre alguns funcionários públicos e o resto do funcionalismo e principalmente o resto do país, o resto do país, as outras camadas do país, são as que trabalham, pagam impostos e sustentam esses funcionários públicos. Isso precisa ser revisto e precisa ser revisto com urgência. Com isso, nós chegamos ao final da opinião desta quinta-feira, agradecendo a participação como comentarista da Camila Amorim, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você, telespectador que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 e uma ótima segunda metade de quinta-feira para você que você merece.